Salve galera! Voltando para mais um vídeo da nossa oficina de desenho. Lembrando, técnicas simples para uma situação simples, técnicas que melhorarão muito o que mesmo? Seu momento com desenho. Para você que quer desenhar, não tenha medo de ser feliz, se joga, né? Libera geral, então se libera no desenho ali, faça o desenho no seu time, no seu ritmo. Nós vamos falar hoje sobre desenho de observação. Se o desenho é uma linguagem artística dentro das artes visuais, então dentro das artes visuais nós temos o desenho, a fotografia, a gravura, nossa, tem várias, né, modalidades dentro da linguagem artes visuais. Se fala visuais, pessoal, o mais importante da técnica de desenhar, pintar, fazer um grafite, fazer uma fotografia é saber observar. O desenho de observação, pessoas, é observar um objeto e ver que elementos compõem aquele determinado objeto na hora da grafia ali de fazer. Por exemplo, se eu observo, deixa eu imaginar, sei lá, que seja um lápis mesmo. Quando eu vou desenhar, eu posso observar esse objeto por meio de linhas, uma linha horizontal, outra linha horizontal, essas linhas são paralelas, depois uma linha curva, perpendicular, uma linha curva, ou posso observar por meio de figuras geométricas espaciais. É um cone aqui embaixo, em cima um cilindro. Ok, se eu for desenhar, por exemplo, sei lá, um carro, um veículo, então tem uns círculos embaixo, círculos, é como se fosse construindo objetos, então você vai ter o recurso ali das linhas ou das figuras geométricas planas espaciais. A base do desenho, então, linha, figuras geométricas planas espaciais. Saber observar. Existe uma coisa muito interessante que a gente até observou em filme, eu que sou das antigas, tem um filme chamado Titanic. Já viu na cena do filme Titanic, quando um artista, Jack Dawson, ele vai desenhar uma pessoa, uma moça muito bonita, não posso falar muito porque é uma cena calorenta, ele coloca um lápis, ele faz isso daqui, né? E aí, curtiu o canal, né? Não é porque está curtindo alguma coisa, e ainda faz isso com lápis. Digamos que o objeto está lá na minha frente. Lembra na perspectiva quando eu falei primeiro e segundo plano? O objeto que eu estou vendo, ele está lá no segundo plano, ele está lá na frente, então ele está pequeno no meu campo visual, eu que estou aqui no primeiro plano. Se eu coloco o lápis, o que vai acontecer? Faz de conta que eu vou desenhar a câmera que está me filmando, que está lá na frente. É a ponta do lápis até aqui, então marquei, eu vou para o papel e coloco a altura e largura. Quer dizer, só a altura, né? Eu medi a altura, coloquei a altura, coloquei. Aí eu fecho até um dos olhos. Então o que significa esse fechar os olhos? Se eu não fechar os olhos, eu vou ver quase que dois lápis. Se eu fecho um, eu estou focando, é questão de foco, beleza. Aí o lápis está maior do que a câmera que está lá na frente. Então o lápis, ele é bem menor, né, do que a câmera, mas lá longe, ela por estar pequenininha, ao observar, ela fica... Quer fazer com lápis? Legal. Existe uma forma quase mais direta de fazer. Pegue uma régua que tem as medidas, as escalas, aqui 1/50, e aqui eu estou vendo as medidas. Fechei um dos olhos. Aqui ela tem 2 centímetros. Então eu vou lá no papel, pego a lapiseira que eu não encontrei. Tá do outro lado. Pego a lapiseira, coloco aqui a altura, 2 centímetros. Largura, eu vou medindo com a própria régua. Tem mais 2 centímetros. E eu vou medindo. Então pronto, fechei, fiz uma caixinha. Ok, aí o tripé tem uma altura de 15. Então, ao observar, primeiro eu fiz essa medida, né? Então, fiquei calculando, fazendo isso. Tem pessoas que vai no chutômetro, vai na naturalidade, vai normal. Não, eu tô vendo que a câmera é um círculo, faz um círculo. Tô vendo que tem uma linha paralela. Então, é saber observar. Na técnica de desenho de observação, e olha a dica, se um dia você chegar lá no ensino médio, quiser fazer o curso de arquitetura, vai ter uma prova de habilidades específicas. O que é mais importante, que eu tenho certeza que vai cair nessa prova, é desenho de observação, desenho de memória, desenho de criação e percepção espacial. O que significa isso? Eu faço um quadrado no papel, por exemplo, um cubo. Aquele cubo tem quantas faces? Eu vejo 3, mas se eu viajar ali, nossa, cara, que louco, o lado de trás é uma face que eu não estou vendo, mas existe uma face. Então, entrar no jogo, entrar na ilusão ótica, entrar ali e brincar e perceber
tem uma cabeça meio que tridimensional, parece um projeto assim, eu ver um objetinho rotacionando, rodando, então eu imagino ele. Então observar é um treinamento indispensável. E como é que você vai fazer esse exercício agora? Escolhe qualquer objeto. Primeiro, se você está começando a desenhar, pegue objetos simples. Vamos fazer, por exemplo, uma natureza morta. O que é uma natureza morta? Eu sei, Rafael, pego fogo e jogo na natureza. Não, não é isso. Não estou falando dessa natureza morta, esquece isso. Natureza morta em arte significa o seguinte, esquece o fogo, não. É preciso natureza agora. Quando eu digo natureza morta, são objetos que não mexem, né, que não vai viver. Por exemplo, eu coloco maçãs na minha frente uma cesta, elas não vão estar vivas. Estão mortas, ou seja, paradas, intactas ali. Eu olho a maçã, desenho a maçã, desenho o cesto, tá parado, então tá lá na minha frente. Escolhe o objeto, olha lá na frente e coloca no papel. E é treino contínuo. Então isso é o desenho de observação. A dica que eu pude te dar e o segredo do desenho de observação é o que mesmo? Observar naqueles objetos figuras geométricas planas espaciais que correspondem com aquelas frutas, que no caso, faz de conta aí, hipoteticamente eu escolhi, que são as maçãs. Os cestos é composto de quais linhas ou qual figura geométrica? Seria um cilindro? Seria a elipse, duas elipses, uma do lado da outra. Observe e começa a ver. E anda pelo espaço, pela cidade, começa a observar. Nossa, uma árvore é quase que um cone irregular. O que é o cone? Duas linhas paralelas e tem a elipse, né? Fechando. A árvore não, ela vai entortando, tem as folhas. Essa é a pegada do desenho de observação. Vou então exemplificar para você agora um desenho de observação. Vou montar aqui os seguintes elementos. Pego aquela água que estava ali do lado, quase que abençoando a nossa aula, refrescando o nosso corpo. Água, este produto de vida. Saúde, vou pegar um copinho, vou colocar um lápis dentro dele. Faço lambreca derramando aqui, vou pegar um apagador e coloquei, ótimo, eu coloquei na minha frente, eu coloquei um apagador, um copo e um lápis. Vou até colocar uma borracha, depois tomara que eu não precise. No meu campo visual, então, eu estou vendo uma borracha, um apontador, o copo e o lápis. Quando eu começar a observar, a primeira coisa não é desenhar, é observar, então eu estou observando. Depois que eu observo livremente, eu vejo que linhas compõem esses objetos que estão aqui na minha frente, ou que figuras geométricas. Eu vou não por linhas, poderia ir por linhas? Poderia. Linhas paralelas, perpendicular, uma linha curva fechada, funcionaria? Funcionaria. Mas eu posso ir também por observação de figura geométrica. Eu vejo no apontador que é duas linhas paralelas, uma figura geométrica que eu vou colocar no papel, então vem comigo. Então, apontador, estou começando aqui, linha paralela. E aí agora, primeiro é desenhar, vamos observar. Ok, linhas paralelas, o que eu estou observando, eu estou colocando no papel. Você que está vendo aí minha mão aí, este trailer de filme eu fazendo algo. Então estou vendo um apontador. Do jeito que eu estou vendo, pessoal, é diferente se tiver uma outra pessoa em outro campo visual. Ela vai estar vendo esse objeto, esse mesmo objeto, de uma forma diferente. E aqui é aquilo, é esboço, então estou rabiscando à vontade. Tem pessoa que já faz uma figura geométrica. Então assim, cada um chega de uma maneira, outros chegam de outra maneira. Vou fazer o copo. E eu estou observando. Depois tem a borracha. O que eu posso fazer também? Eu vou fazer o copo, depois por cima eu vou fazer a borracha. Então, fiz o copo. O que seria o copo? Ó, duas linhas paralelas. Embaixo a questão do cilindro é a questão da elipse, a base do copo. O que forma as linhas paralelas aqui não se conta. Então aqui a elipse, a boca que nós tomamos do copo é maior. Então essa elipse aqui tem que ser maior. Você que está vendo aí do desenho. Ok, o copo. Ok, a borracha é um quadrado que fica aqui. E primeiro eu estou rabiscando à vontade. A hora de deixar ele assim, que eu não posso errar, é o acabamento. Então eis aqui a borracha. Depois tem o lápis, que está dentro do copo. A ponta. Então nada mais, nada menos, pessoal, são linhas ou figuras geométricas.
E é aquela coisa de não empolgar, aquela coisa, nossa, parece, então acabou. Não, tem muita coisa pela frente, então acabamento. Isso é o esboço. E a própria... vou usar a borracha do outro lápis. Então estou apagando a borracha. E aí quanto mais tempo você demorar para dar acabamento, é a hora que vai deixar mágico. Da onde eu tô? Tá, tem mais detalhes aqui do apontador. Então estou fechando aqui o apontador. Deixa eu colocar aqui o buraquinho do apontador, a parte de cima do apontador. Aqui está muito cheio de linha. Vou tirar um pouco dessas linhas, apagar. Mas eu vejo a base dele. Eu apaguei bem devagarzinho. Aqui é onde entra o lápis. E aí, a parte de dentro do apontador. Ok, esse é o apontador. Esse é o esboço, pessoal. Então, estou fazendo a observação desses objetos. Tem a base dele, olha que beleza. Você podia fazer isso também utilizando a técnica da perspectiva, ou seja, se essa linha está assim, aqui está ficando do mesmo jeito, o ponto de fuga, vendo, experimentando. Pronto, pessoal, isso é o esboço, não está acabado. Agora eu vou dar acabamento. Então eu posso colocar as linhas do copo, esse copo é um copo de plástico, cheio de linhas aqui. Coloquei linhas, aqui esse é o esboço. O que eu não posso deixar de escrever, olha a linha dos objetos, olhei, ok. Agora olha a sombra, ele tem um reflexo, que são as sombras projetadas, ou seja, a luz está de lá, a sombra está de cá, então estou vendo nitidamente a sombra. Eu vou só rabiscar para lembrar que a penumbra está por aqui. Agora é hora do acabamento. O que é o acabamento? Eu vou passar o lápis mais forte, ou a lapiseira. Eu optei a lapiseira por ter uma linha mais fina, menos grossa, menos agressiva. Essa borracha, vou apagar o outro lado, que o outro lado foi só esboço. A borracha ela tem uma sombra própria aqui, então já vou até dando acabamento nela também. O apontador ele tem uma sombrinha aqui. E eu vou usar o esfumato. O que é o esfumato? O esfumaçado. E o que é bom para fazer o esfumato, ou o esfumaçado, a gente fala internacional para ficar chique, né? Mas é o esfumaçado, essa lambreca também assim no goianês, né? Essa lambreca que deixa a mão suja, seu dedo imundo, parece que a gente estava brincando com carvão da churrasqueira, ou sei lá. Então aqui... Então, questão de tempo, vou acelerar aqui o lápis. Se a parte de dentro, pessoal, ela vai ficar mais clara na hora de eu pintar. A parte de fora mais escura. E aí é a hora, pessoal, de mesclar técnicas, mesmo observando, lembrando linhas, lembrando figuras geométricas, luz e sombra, deixa eu ver o que mais, perspectiva. Esse é um copo aqui de vidro, olha que beleza. E agora estou dando um acabamento. Só estou rabiscando, mas depois a mágica do dedinho vai aparecer, que é o dedo do efeito do esfumaçado. Ao passar o dedo, coloca força para a marca do lápis sumir, para evitar branquinhos. Eu estou passando o dedo geral aqui. A borracha ficou até mais interessante onde eu passei a lapiseira. Então eu posso depois passar a lapiseira no copo. Observa que a linha da borracha... Então aqui foi aproximadamente... E aí, quanto mais acabamento, melhor ficar. Quanto mais eu passar a escurecer outras partes. Mais escuro, então. Então, este foi o... tem a parte do... Aonde tem esse efeito de água, o que eu posso fazer? Borracha, pessoal. Opa, aqui ó. Desenhando com a borracha, é onde estava a água.
ou o copo estava molhado, dando aquele efeito de textura. Pronto, este foi um pouco para exemplificar o básico da observação. Treine bastante, observe e coloque no papel. Espero que essa dica tenha sido útil, tenha te ajudado. Comente, deixe nos seus comentários as dificuldades, as alegrias, o que foi bom, o que foi ruim. E vamos proseando. A todos vocês, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau! E aí, gostaram? Não gostaram? É muito importante o seu comentário. Clique no link abaixo e fale o que você gostou, o que você achou. É muito importante ouvir a sua opinião. Espero no fundo, meu Deus, na alma, que tenham todos gostado. Até a próxima, nos encontramos por aí. Valeu, tchau!